Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Eu sou Benhur Silva e hoje vou falar aqui de um dos primeiros grandes filmes de terror do ano, Lobisomem, que está disponível nos cinemas. Já aproveita e se inscreve aqui no canal para dar aquela forcinha pra gente. Blake e sua família vão pro interior depois da morte do seu pai. Chegando lá, eles se deparam com uma criatura mítica e agora tem que tentar sobreviver a essa noite terrível. A Blumhouse mais uma vez chega aqui e dessa vez manda bem. Não é um filme extremamente diferentão nem nada do tipo, só que é extremamente competente. Lobisomem é um remake de um filme dos anos 40. O longa tem na direção Leif Whannell, o cara responsável por O Homem Invisível, também da Blumhouse, que é um filme extremamente interessante. Aqui a gente tem um filme que é mais intimista, mais fechadinho dentro dele e que, para mim, pelo menos, foi uma experiência muito boa. O filme conta com um elenco ali que é bem enxuto, são praticamente 3 atores ao longo do tempo. A gente tem aqui a Matilda Firth, que é a Ginger, a filha do casal. Temos também a Julia Gardner, que é a Charlotte, ela é a esposa do Blake, que é interpretado pelo Christopher Abbott. O filme acompanha os 3 boa parte do tempo, então a gente vai se apegando a essa família ao longo aí das suas quase 1h45, 1h50 de filme. Quem está buscando algo assim mais violento, mais sangrento, vai achar aqui, em diversos momentos, uma violência menos polida do que a gente está acostumado aos filmes de terror de shopping center, mas ao mesmo tempo, esse filme aqui é um pouco mais parado para quem busca aquela ação e aquele filme que tem muitas criaturas, muitas mortes. Para falar a verdade, se for contar nos dedos aqui, a gente tem 3 mortes ao longo do filme inteiro, então ele é muito mais voltado para esse terror mais psicológico. O filme tem um acontecimento muito interessante, né? Eu não vou dar spoilers para vocês. Então a gente tem meio que o perigo rondando a todo momento os personagens. A gente tem um lobisomem do lado de fora, como a grande ameaça de violência e de vida aqui dos personagens, mas ao mesmo tempo a gente tem uma ameaça por dentro. E esse ponto para mim é o mais interessante, já que os personagens não sabem nada do que está acontecendo, mas o público já sabe. Então a gente sempre vai tentar se antecipar ao que acontece, e o Leif Whannell consegue entregar muito bem essa estrutura de longa. A transformação em lobisomem é uma das coisas mais interessantes aqui, porque ela é muito gradual, não é de supetão como em diversos filmes de monstro. A gente vê aos pouquinhos o que acontece, quais são as habilidades especiais desse monstro, e isso vai gerando ali um medo, porque a gente sabe que é uma criatura praticamente implacável que está por ali. Isso, inclusive, também é o calcanhar de Aquiles aqui de lobisomem, porque justamente tem aquelas armaduras de roteiro que a gente já está acostumado. Se por um lado o monstro é brutal com as suas vítimas, por outro, ele espera as oportunidades e nunca acontece. Eu acho interessante como o Leif Whannell consegue trazer aqui os pontos de vista do monstro. A gente vê como ele enxerga, que é bem legal, é um efeito bem bonito, assim, parece um negativo de câmera. Ele até exagera de vez em quando, acho que ele usa umas 4, 5 vezes esse recurso. A forma como ele escuta também é um dos pontos mais legais aqui do filme, porque tem uma cena com uma aranha ali caminhando na parede e é praticamente uma britadeira no ouvido do monstro. E também fora as habilidades do monstro de força, velocidade e tudo mais. Ele pode ser um pouco parado, mas pelo menos para mim não foi prejudicial. Quando ele estava entrando no marasmo, ele conseguia trazer aqui algum acontecimento marcante para que o filme não ficasse naquela coisa parada e completamente morna, como a gente já viu aí em outros projetos. O terceiro ato é bem mais corrido, o diretor tem que correr um pouquinho mais com a história mesmo, e eu acho que ele consegue ser competente e entregar ali um final que é, de certa forma, impactante e também até bonito. O filme busca muito mais essa ideia de trabalhar melhor os seus personagens e eles são muito interessantes. O Blake, por exemplo, é um cara que a infância inteira foi maltratado pelo pai, que era super protetor e que queria que ele fosse forte, e ele acabou se tornando basicamente o contrário, digamos assim, dessa questão mais rígida e mais firme. Ele acabou se tornando um pai mais amoroso, um pai mais coração mole e respeitoso com a sua família. A gente vê que ele e a Charlotte, por exemplo, não tem uma boa relação há tempos. Então, essa chegada desse lugar, essa ida para esse lugar por conta de um acontecimento trágico na vida do Blake, façam que eles tentem se aproximar, só que acaba não dando certo por conta do ataque. A Charlotte a gente vê que é uma mulher infeliz. Ela está infeliz com a vida dela, com a profissão,
que ela tá tentando se reencontrar, e a Matilda, a personagem da Matilda ali é mais fofinha mesmo, ela consegue ser fofinha e entregar uma atuação segura. Ela tem um potencial muito bom para chegar aí na vida adulta e entregar excelentes atuações. É uma atriz bem promissora. Eu acho que, fora as questões usuais de um filme slasher que a gente já está acostumado, de decisões às vezes meio idiotas de alguns personagens, algumas armaduras de roteiro, alguns recursos utilizados com uma certa frequência muito grande do diretor, Lobisomem entrega um filme muito bom e que deve agradar bastante gente. Se você busca algo assim mais usual, mais do mesmo, aliás, talvez o filme não agrade tanto quem quer aí mais violência e mais ação, realmente deve ficar um pouco chateado com a experiência. A minha nota é 3.6 de 5, é um filme bom, filme que começa com o pé direito, digamos assim, o ano de terror. Comparado com o ano passado, por exemplo, que a gente teve Night Swim, que também é um filme da Blumhouse, e Imaginário, que são dois filmes péssimos que estiveram na minha lista de piores filmes de 2024, eu acho que a Blumhouse se redime muito bem, pelo menos nesse primeiro trimestre. Mas e vocês gostaram do filme? Não gostaram? Comenta aqui embaixo. Deem uma olhada nos nossos links aqui na descrição do vídeo e vejam nossos conteúdos. Um forte abraço e até a próxima.